Olá, graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar um pouco aqui nos Salmos de número 13. Vamos estar estudando um pouco aqui acerca desses versos, desse Salmo de Davi. Estou aqui com a palavra, vou estar lendo, está escrito assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. O meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Bom, aqui nós temos mais um dos salmos escrito por Davi. Davi, como nós sabemos, um homem de Deus, apesar dos seus atos falhos, cuja a Bíblia não esconde, mas um homem segundo o coração de Deus. Podemos ver aqui que Davi, nesse salmo, ele tinha algumas questões. Davi, ele tinha algumas perguntas, alguns poréns e alguns porquês. E ao que nos parece aqui, Davi, ele estava enfrentando alguns conflitos entre si, estava passando por algum período de angústia. Tanto é que Davi, ele inicia esses salmos, aqui os salmos de número 13, fazendo algumas perguntas. Do verso 1 até o verso de número 2, nós podemos ver aqui que Davi, ele faz 5 perguntas ao Senhor, questionando ao Senhor. Vamos ler mais uma vez. Ele diz assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Então, em apenas 2 versos, Davi, ele pergunta ao Senhor pelo menos 5 questões. Então, nós podemos ver que ele estava aqui passando algumas dificuldades, tinha muitos questionamentos, e às vezes, assim como Davi, nós também temos questionamentos na nossa vida. Qual de nós nunca se questionou ao Senhor o porquê de algumas coisas ter acontecido, o porquê disso, o porquê daquilo outro, o porquê que isso não aconteceu? Olha, Davi, que era um homem de Deus, que era rei, ele questionou ao Senhor. E nós também questionamos muitas das vezes ao Senhor, nosso Deus, o porquê de algumas coisas acontecer e outras não. Porquê de não ocorrer segundo aquilo que nós planejamos. E olha só, do verso 1 até o verso de número 2, nós podemos encontrar também pelo menos 4 vezes Davi usando a palavra até quando. Isso demonstra toda a angústia e toda a aflição que Davi estava enfrentando naquele momento. Davi dizendo ali ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando isso vai durar? Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Até quando o Senhor virará para mim o rosto? Isso aqui demonstra o estado que Davi estava. Quando a pessoa diz assim: mas até quando eu vou ter que passar por isso? Até quando eu vou ter que enfrentar isso? Demonstra ali uma preocupação, demonstra um desespero, sabe, um desabafo, um estado de aflição e angústia da pessoa. Era o que Davi estava enfrentando ali. Davi estava se sentindo, na verdade, muito triste. Davi estava se sentindo ali preocupado, Davi estava se sentindo com medo, Davi estava se sentindo ali ameaçado pelos seus inimigos. E olha que interessante, Davi era um homem de Deus. Muitas das vezes nós pensamos assim: mas se eu sou de Deus, eu não posso passar por momentos de angústia, de tristeza, de medo.
Isso, na verdade, é antibíblico, porque nós não somos super-heróis. Mesmo sendo homens de Deus, pessoas que creem em Deus, todos têm os seus períodos de medo, de angústia, de aflição, assim como Davi. Também ele enfrentou, teve até medo dos seus inimigos. Olha só o verso de número 3. Olha só a expressão de Davi. Ele diz assim: atenta em mim, ouve, ó Senhor, meu Deus. Ou seja, era como se ele estivesse dizendo: Senhor, olha para mim, eu estou aqui, estou enfrentando essa situação, atenta para o meu problema, atenta para a minha dificuldade, olha para mim, como que chamando a atenção de Deus para ele. Tamanho o desespero que Davi estava enfrentando. Atenta para mim, olha para mim, Senhor. Era mais ou menos assim que ele estava dizendo. Era como que se fosse ali o clamor de uma pessoa que se encontra no fundo do poço e essa pessoa começa a clamar para que alguém vá ali lhe ajudar, jogar uma corda, chamar alguém, lhe ajudar, socorrendo para sair daquela situação. Aqui nós podemos ver que Davi ele estava clamando ali por uma ajuda e um auxílio divino. Isso aqui é bastante interessante. É como o clamor ali de Jairo, quando ele foi à presença de Jesus, rogando para que o Senhor Jesus fosse até a sua casa, pois a sua filha estava doente, correndo o risco de morte. Ele rogou ali ao Senhor, dizendo: Senhor, vai lá, impõe as mãos sobre ela, faz algo para que ela seja curada e ela viva. Ou seja, chamando a atenção do Senhor. No verso de número 4, Davi ele diz assim: para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegre vindo eu vacilar. Ele tinha medo que os seus adversários prevalecessem contra ele e houvesse festa no arraial dos inimigos. Os inimigos celebrando, imagina só, os inimigos se alegrando, os inimigos fazendo festa por causa da queda de Davi. Davi ele não queria cair pela mão dos inimigos. E Davi ele disse: Senhor, me ajuda para que os meus inimigos não prevaleçam contra mim, para que os meus inimigos não festejem contra mim, para que eu não me dê por vencido. Esse era o clamor de um homem, assim como eu e como você. Agora veja só, no versículo de número 5, as coisas começam a mudar. Ele diz assim: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, o meu coração se alegrará. Olha que interessante. Davi passou aflição, passou angústia, passou por períodos de medo, sabe, medo de ser vencido pelos seus inimigos, mas ele disse: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Isso é tremendo. Era como se ele estivesse dizendo: eu estou aqui aflito, estou com medo, passando situação adversa, coisas que eu não gostaria de passar, estou aqui até questionando, mas eu continuo crendo na tua benignidade, na tua salvação, o meu coração se alegrará. Isso é importante para as nossas vidas, porque independente do que passarmos, nós devemos continuar confiando no Senhor. Eu me lembro aqui de Abacuque, quando Abacuque ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, ainda que o fruto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas do curral. Você conhece lá toda a história. Ele diz: ainda assim eu continuarei fazendo menção do nome do Senhor. Ou seja, continuarei confiando no Senhor, independente da circunstância. Olha, aconteça o que acontecer, nunca deixe de confiar no Senhor. Se houver 1% de chance, continue acreditando no Senhor. E aqui o verso de número 6, ele encerra dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Veja só, um homem que começou o salmo questionando o porquê disso, o porquê daquilo outro, ele termina cantando, dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, louvor e gratidão. Encerrou questionando, mas terminou louvando e agradecendo ao Senhor.
Hoje é o dia de você louvar e agradecer o Senhor, porque apesar de todas as coisas, o Senhor tem nos feito bem. Então esse é o ensinamento que nós tiramos aqui, as lições do Salmo de número 13, que vocês tenham sido abençoados. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem sido abençoado pelos ensinamentos, as palavras aqui desse canal, então compartilhe com outras pessoas. Não esqueça de deixar aí o seu like, não se esqueça de se inscrever, ativar aí o sininho para todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo no canal, você ser notificado. Deus abençoe a todos. Até a próxima.